Tu precisa ser obcecado pelo teu processo e pela tua vida se tu quiser ter algum resultado, se tu quiser alcançar os teus sonhos. Tu precisa ser obcecado pela tua própria história. Tu precisa ser obcecado pela tua vida se tu quiser alcançar algum resultado na tua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Eduardo e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, psicologia e reflexões de vida. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui. Eu quero começar de um jeito diferente esse vídeo. Eu quero ler pra ti um poema, uma poesia que eu escrevi há uns 3 anos atrás e que eu revi ela e que eu acho que pode fazer muito sentido pro teu momento de vida e que pode te incentivar a viver a tua vida sem medo, a escrever a tua história sem medo do que pode acontecer, beleza? Eu vou ler pra ti e a partir disso eu vou trocar uma ideia contigo, certo? Então presta atenção. Essa poesia se chama A Procura de Algo. À procura de algo, eu sou um andarilho de sonhos, um peregrino de histórias em busca das minhas memórias, em busca das minhas vitórias. Eu sei que vou cair, mas eu vou me levantar e não vou parar. No início eu vou ter derrotas, no meio do caminho vai haver melhoras, e no fim do caminho eu vou ter conquistas. Eu estou em busca da minha liberdade, é a minha vontade para a minha prosperidade. Eu tenho esperança de que um dia eu tenha lembrança do que eu vivi, do que eu senti, do que eu sonhei. Eu sou um sonhador, eu sou um conquistador, eu sou um andarilho, eu sou um peregrino. Eu sou alguém em busca das futuras memórias que um dia eu vou ter. Eu estou me procurando nesses mares da vida. Eu quero saber quem eu sou de verdade, não sobre a minha identidade. Eu não sei sobre a minha identidade. Eu ainda não sei sobre o que. Ainda. Eu sou um andarilho da vida, um desconhecido na sociedade. Eu sou apenas um sonhador. Lembranças, histórias, memórias, vitórias, derrotas, verdades. Eu estou em busca de tudo isso para quando eu chegar no final da vida, querer olhar para o meu passado, sem ter agradado todo mundo, e falar que eu conquistei o mundo. Nesse momento eu vou ser livre, mas até lá eu vou continuar aqui, sonhando, sem muita preocupação com o futuro, caminhando na multidão, sendo apenas um desconhecido, sendo apenas um andarilho. O que tu achou? Me conta aí. Eu escrevi essa poesia há uns 3 anos atrás, quando eu estava em um momento turbulento da minha vida, quando eu estava meio perdido, quando eu estava buscando as minhas histórias. Eu escrevi essa poesia num momento quando eu não tinha vontade de viver a minha vida, mas algo dentro de mim pulsava e queria procurar algo a mais. Queria viver algo a mais, queria conquistar o mundo. Só que naquele momento da vida eu tinha medo do meu processo. Eu tinha medo de decepcionar os outros, eu tinha medo do que poderia acontecer. Eu tinha medo. Mas com o tempo eu entendi que a vida é sobre exatamente isso, é sobre derrotas, é sobre melhoras, é sobre conquistas, é sobre sonhar, é sobre memórias, é sobre ser um peregrino de histórias. E ao mesmo tempo que tu tem que ser um peregrino de histórias, tu ser um andarilho da vida, tu precisa ser obcecado pelo teu processo, ser obcecado pela tua vida. Tu precisa ser obcecado pelo teu processo sem se preocupar com as derrotas, sem se preocupar se vai ter momentos que tu vai cair. Tu precisa ser fiel à tua história, tu precisa ser obcecado pela tua história, pela tua vida, pelo teu processo, porque é só nessa obsessão por viver que tu realmente vai encontrar a liberdade da vida. É só na obsessão da tua história que tu realmente vai encontrar a liberdade. A real liberdade. A liberdade do teu ser. É a partir da obsessão pela tua vida, pelo teu processo, que tu vai começar a admirar a beleza da vida, que tu vai ver o mundo de um jeito diferente. É a partir dessa obsessão que tu realmente vai ter a possibilidade de mudar de vida. É a partir da obsessão pela tua vida que tu para de ter medo de decepcionar os outros. E honestamente, tu precisa parar de ter medo de decepcionar os outros.
Tu precisa parar de ter medo de não agradar os outros. O que os outros podem pensar, o que os outros podem falar, isso não importa. Porque tu é um andarilho, um peregrino das tuas histórias, não das histórias dos outros. Tu está nesse mundo para buscar, como a poesia fala, as tuas memórias, as tuas vitórias. Para quando tu chegar lá no final da vida, tu olhar para o teu passado e tu falar, valeu a pena. Tu precisa ser obcecado pelo teu processo, pela tua vida para encontrar a tua prosperidade. Se tu ficar nesse estado de conformidade com a realidade que te faz infeliz, se tu não tiver disposto a viver a tua história na máxima intensidade, tu vai chegar no final da tua vida e tu vai se arrepender do que tu não viveu, do que tu não fez. Tu vai se arrepender do passo que tu não deu, do risco que tu não tomou. Se tu quer viver a tua história, se tu quiser viver a beleza da vida, tu precisa ser obcecado pelo teu processo, sem medo do que pode acontecer, sem medo de cair. E se tu cair, tu precisa ter a confiança em si mesmo de que tu vai levantar. Tu precisa acreditar que tu vai levantar, independente das derrotas, independente das quedas. Essa poesia, ela me coloca em contato com muitas coisas, com lembranças, histórias, memórias, vitórias, derrotas, verdades. Eu sei que tu tá em busca disso. Eu sei que tu tá caminhando nessa vida em busca de tudo isso. Eu sei disso. Só que tá faltando um pontapé para que tu realmente consiga viver a vida dos teus sonhos. Eu sei que tu quer conquistar o mundo. E eu sei que o medo está te impedindo de fazer isso. O medo de decepcionar os outros. O medo de não conseguir. O medo de cair. O medo está impedindo de tu viver a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu espero que esse microfone esteja ligado. Está ligado, que bom. Tu precisa ser obcecado pela tua vida, pelo teu processo, para que esse medo não te consuma. Tu precisa ser obcecado pela tua história, para que, mesmo com medo, tu consiga escrever a tua história. Tem algumas poesias que eu já escrevi na vida que fala sobre tu controlar a tua própria vida, tu ser o maestro da tua vida, ser, como que eu posso dizer, ser o piloto do teu navio, ser o capitão do teu navio, para que tu consiga ter controle sobre o que tu vai seguir. Talvez tu não consiga ter controle 100% da tua vida, mas tu precisa assumir a responsabilidade pela tua história, pela tua vida. Tu precisa ser obcecado pelo teu processo. Tu precisa olhar para a tua vida com um olhar mais de gratidão, com um olhar mais carinhoso. Tu coloca um peso dentro de ti que te consome e que impede que tu siga os caminhos que tu deseja. Tu se apega tanto a coisas vazias da vida que tu não consegue ter a energia suficiente para seguir no que é significativo. Se tu ficar se apegando ao que é vazio, tu não vai ter a capacidade necessária para focar no teu processo. E se tu não focar no teu processo, tu vai chegar lá no final da vida e tu vai dizer, bom, eu me arrependo do que eu não vivi, porque eu não consegui conquistar o mundo que eu gostaria. Percebe que tudo se resume ao que tu quer conquistar, ao que tu quer alcançar, aos teus sonhos, às tuas vontades? Se tu não se olhar e se tu não entender
o que tu quer alcançar, o que tu vai fazer, o que tu deseja, os teus sonhos, se tu não entender nada disso, bom, tu até pode viver histórias, vitórias, memórias, mas não tuas, mas dos outros. Se tu não for obcecado pela tua vida, se tu não for obcecado por viver dia após dia da tua vida, e se tu não for feliz com a tua história, tu vai ser infeliz na história de outro. Se tu não trabalhar para escrever a tua história, tu vai ser um leitor da história dos outros. Se tu não ser obcecado pela tua vida, tu não vai ser o protagonista da tua história. Tu vai ser apenas um figurante na história dos outros. E honestamente, quando eu penso nisso, isso me causa, sabe, algo de diferente. Porque minha visão, eu jamais vou querer viver a vida dos outros. E quando eu penso em viver a vida dos outros, alguma coisa de mim mexe. Alguma coisa dentro de mim sai pra fora e diz: não, tu não vai viver a vida dos outros, tu vai seguir o teu caminho, independente do que aconteça, independente do que vai vir, independente das derrotas, das verdades, independente de qualquer coisa. Pode vir o que for, mas eu não vivo a história dos outros. Eu prefiro chorar, eu prefiro cair na minha história do que nas histórias dos outros. Eu prefiro cair, levar pancada, levar um soco no estômago, levar um soco no olho e levantar e continuar a minha história do que viver parado em meio à história do outro. Eu penso assim e eu te aconselho a pensar desse modo também. Porque se tu não pensar desse modo, eu vou te falar uma coisa, te falar uma verdade. Se tu não pensar desse modo, se tu não tiver a mentalidade de focar 100% na tua vida, tu não vai conseguir alcançar os teus objetivos, os teus sonhos, tu não vai viver com significado. Se tu não viver para ti, tu vai viver para os outros. E esse tipo de vida, a vida direcionada para os outros, é uma vida que não contém alegria, é uma vida que não contém cor, é uma vida que apenas contém cinzas. É uma vida em que não há vida. Se tu quer viver a vida dos teus sonhos, seja obcecado pela tua história. Queira viver a tua história na máxima intensidade, sem medo de decepcionar os outros, sem medo de não agradar os outros. Esteja 100% conectado na tua história, para que tu consiga chegar lá no final da vida, olhar para o teu passado, sem ter agradado todo mundo e falar que tu conquistou um mundo. Essa poesia é algo que tu deveria repetir sempre para ti. Sempre para ti. Porque é só com a obsessão pela tua vida que tu vai ser um conquistador. É a partir do momento que tu decidir viver a tua história que tu vai poder construir memórias que são únicas de ti. É a partir da vivência de si mesmo que tu consegue ter esperança de conquistar os teus sonhos. Essa poesia me coloca diante a um lema, diante a um ensinamento, de que a vida é muito mais do que apenas um caminho material,
um caminho direcionado para os outros. A vida é muito mais do que isso. Só que eu e tu, a gente acaba se apegando demais ao que não tem significado, ao que é vazio, ao que não nos preenche. Eu e tu, a gente se apega às preocupações materiais, às preocupações vazias, insignificantes da vida, que nos limitam de viver as nossas próprias histórias. Eu sei que tu é um sonhador, eu sei que tu quer conquistar o mundo, eu sei disso, eu vejo isso em ti. Eu sinto falando contigo que tu deseja conquistar o mundo, que tu deseja chegar lá no final da vida e falar: caramba, eu consegui aproveitar cada segundo dessa minha vida. Eu consegui viver uma vida que valeu a pena de ser vivida. Pô, tu não imagina isso? Tu não imagina o quão bom seria tu chegar lá no final da vida e eu ia falar, puta que pariu, mas é assim, tu não imagina que tu gostaria de chegar lá no final da vida e falar, puta que pariu, eu conquistei a minha vida, eu conquistei o mundo, eu conquistei tudo que eu gostaria. Não te dá uma vontade de viver a vida, não te dá uma vontade de sair no mundo e, cara, gritar, fazer alguma coisa. Eu quero que tu tenha esse tipo de energia. Eu quero que tu viva isso que eu acabei de falar. Eu quero que tu seja um andarilho da tua história, que não se importe com opiniões, que não busque o que é vazio. Eu quero que tu seja obcecado pela tua história. Eu quero que tu seja o protagonista da tua vida. Eu quero que tu conquiste a porra do mundo. Eu quero que tu conquiste tudo. Porque eu sei que tu é capaz. Eu sei que tu é capaz. E tu só precisava de alguém para te falar isso. E eu tô te falando isso aqui. Tu não nasceu para viver numa caixinha preso. Tu nasceu para ser explorador desse mundo. Porque a vida não se resume a uma única coisa pequena. A vida é sobre tu ser um andarilho de histórias, sobre experimentar a vida. A vida é sobre isso. A vida é sobre a tua história. E eu te pergunto, para finalizar esse vídeo, o que tu quer escrever? Quais experiências que tu quer viver? O que tu quer conquistar? E o que tu está fazendo para isso? Pensa nessas perguntas e me responde. Eu honestamente me conectei aqui com uma energia, com algo que eu não sentia há muito tempo, lendo pra ti essa poesia. Eu fico entusiasmado. Cara, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar pro mundo, dá vontade de sair correndo, experimentar qualquer coisa. Experimentar qualquer coisa não, né? Mas experimentar o que tem sentido. Mas eu tenho essa energia, algo pulsando dentro de mim, querendo viver o mundo, querendo viver experiências, querendo construir memórias. E tu também tem isso. Tu tem isso. Mas para que tu se conecte com isso, tu precisa ser obcecado pela tua história. Entendeu? Seja obcecado pela tua história e viva para ti, sem medo de decepcionar os outros e sem medo de não agradar as pessoas. Seja tu mesmo e encare o mundo e conquiste a porra do mundo. Vai lá, eu sei que tu consegue. E se fez sentido para ti esse vídeo, se te despertou uma energia, algo dentro de ti, vai no meu canal, se inscreve, porque o objetivo é esse mesmo. O objetivo é despertar esse lado dentro de ti. Fechou? A gente se vê na próxima e, como sempre, mergulhe mais.